quais são os 3 tipos de cirurgia para a doença de Peyronie. Então nós temos algumas técnicas que elas variam dependendo da gravidade, dependendo da intensidade da doença de Peyronie. Basicamente, quanto maior a curvatura, mais nós temos que mobilizar, mais nós temos que abordar o pênis e ter técnicas mais complexas para a resolução. Via de regra, curvaturas menores que vão até 60 graus. Numa haste peniana de bom tamanho, nós podemos usar a técnica de plicatura, onde nós vamos no lado que não está torto e trazemos esse lado para o eixo normal do pênis, e dessa forma nós conseguimos devolver ao paciente um pênis com uma curvatura fisiológica, que o pênis volte a ficar no aspecto que ele tinha antes da cirurgia. Qual é o ponto negativo dessa técnica de plicatura? É que nós temos uma perda de haste peniana. Como a doença levou ao encurtamento e nós vamos trazer o lado longo para o lado curto, nós sempre perderemos em haste. Então essa técnica é adequada para os pacientes que têm uma boa haste peniana e que esses centímetros, esses cerca de 2, 3 centímetros que podem ser perdidos nesse procedimento, não vão fazer falta no momento da penetração. E óbvio que a visão do paciente e aquilo que ele se preocupa também sempre é levado em consideração nessa decisão. A segunda técnica que nós temos é a técnica de enxerto. Então, a correção de doença de Peyronie com enxerto, ela é reservada para as curvaturas mais complexas. Então, curvaturas intensas, maiores de 60 graus, ou curvaturas que elas tenham multiplanares, biplanares, curvaturas que elas sejam mais complexas. E dessa forma nós tenhamos que lançar mão de um procedimento que ele tem um pouco mais de risco, mas tem uma chance maior de devolver ao paciente um bom resultado, um pênis com curvatura fisiológica e próximo ao que ele tinha anteriormente. Qual é o pró e qual é o risco então da cirurgia de enxerto? Então, na cirurgia de enxerto, nós temos a vantagem de ter uma técnica de alongamento. Nós vamos abordar a área que entortou e dessa forma nós conseguimos voltar o pênis ao comprimento, ao tamanho que ele tinha anteriormente ou muito próximo disso. Qual é o risco e qual é a nossa preocupação? Sempre avaliar muito bem a função erétil do paciente. Pois, se nós tivermos um paciente com uma função erétil já não boa, o enxerto ele pode sim piorar a função erétil do paciente e dessa forma nós temos uma disfunção erétil mais importante no pós-operatório. Então essa é uma decisão importante que tem que ser individualizada. E a terceira cirurgia, então, é a correção do Peyronie junto com o implante de prótese peniana. Então, aqueles pacientes que eles têm uma curvatura, que essa doença se instalou e eles já não conseguem mais ter uma relação sexual efetiva, mesmo com o uso de medicações, a conduta padrão para esses casos é a correção da curvatura junto com o implante de prótese peniana.